Olá, seus lindos e lindas. Vamos falar hoje sobre movimento uniformemente variado. Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bom, pessoal, a gente estudou lá no movimento uniforme, né, que era um movimento de velocidade constante. Obviamente, se a velocidade é constante, a aceleração é nula. Então, no movimento uniforme, a gente tem como principal característica a velocidade é constante, né? E isso implica numa aceleração nula. Beleza, né? Vou botar aqui embaixo para ficar mais enquadrado. CTE quer dizer constante. Tranquilo. E se eu pegar e colocar agora uma aceleração que não seja nula? Uma aceleração que seja constante. O que é que eu vou ter? Obviamente, a minha velocidade ela irá agora variar, tá? E isso é o que ocorre no movimento uniformemente variado. Se a trajetória for uma linha reta, movimento retilíneo uniformemente variado. É um movimento onde eu passo a ter aceleração, que essa agora é constante, e aí a minha velocidade varia. Como ela varia, né? Bom, a minha variação de velocidade em função do tempo, ela vai variar da seguinte forma. A minha velocidade final, ela vai depender da velocidade que eu tinha no começo, mas a aceleração vezes o tempo, né? Velocidade final igual a velocidade inicial, mas a aceleração vezes o tempo, né? Lembra lá, né? Vou voar mais alto. Bom, eu também quero, como eu fiz lá no movimento uniforme, que vocês olhem para isso imaginando essa funçãozinha do primeiro grau, principalmente na parte de gráfico. E sim, o gráfico da função da velocidade pelo tempo também é uma reta, certo? Vou fazer aqui uma reta subindo ou uma reta descendo. Obviamente, de onde ele sai é a velocidade inicial. Se essa reta sobe, é porque a aceleração é positiva. Se essa reta desce, é porque a aceleração é negativa, tá? Bom, eu posso ter dentro do movimento uniformemente variado uma classificação também entre acelerado e retardado. Se eu tenho sinais iguais de velocidade e aceleração, né, esse movimento é acelerado. Se eu tenho sinais contrários, esse movimento será chamado de movimento retardado, tá? Bom, já a posição, se eu tenho a velocidade variando, a posição em função do tempo, ela também vai variar, certo? Já não vai ser aquela equaçãozinha do sorvete que vocês viram, e sim essa daqui, né, o chamado sorvetão, que é grande. Posição final é igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Tive que parar para respirar, né? Mas para você memorizar, se lá no movimento uniforme você falava sentado no sofá vendo TV, você faz assim, ó, sentado no sofá vendo TV até meia-noite, tá? Para ajudar você a memorizar essas mnemônicas. E eu também quero que você olhe para isso imaginando uma funçãozinha do segundo grau. Professor, função do segundo grau. Olha a importância da matemática aí, né, no estudo das funções. E sim, porque graficamente, já que essa função da posição ela é do segundo grau, você vai ter uma curva aí, né, as parábolas que você estudou lá na matemática, certo? Você vai ter concavidades para cima, concavidades para baixo, tá? Assim com a concavidade para cima, aceleração positiva, assim com a concavidade para baixo, aceleração negativa, tá? Bom, aonde eu tenho aqui as coordenadas do vértice, né? O tempo no vértice, a posição aqui no vértice, é onde o móvel inverte o sentido. Tá? Lá no gráfico da velocidade,
a inversão de sentido ela ocorre aqui, onde o gráfico toca o eixo do tempo, certo? O que é inverter o sentido? É o móvel ir e depois voltar. Ele inverte o sentido, tá? Aqui ele inverte o sentido aqui. Aonde esse gráfico toca o eixo do tempo é o instante que o móvel passa pela origem dos espaços. Perceba que nesse primeiro gráfico de aceleração positiva ele passa pela origem duas vezes. Ele passa, inverte o sentido e passa de novo. Já aqui não, ele só passa uma vez, tá? E aquelas mesmas regrinhas da função, equação de segundo grau de matemática. Delta maior que zero, duas raízes, delta igual a zero, uma raiz, delta diferente de zero não tem raiz. E aí como é que se aplica aqui na física? Delta maior que zero passa pela origem duas vezes, porque tem duas soluções. Delta é igual a zero, passa uma única vez. Delta menor que zero, ele não passa pela origem dos espaços, tá? O que seria o x do vértice, né, que é o t aqui é o instante, e o y do vértice seria a posição, tá? Bom, essas são as funções horárias do movimento uniformemente variado. Mas existe uma equação que nos auxilia, chamada equação de Torricelli, né, criada aí por Evangelista Torricelli, que ela me permite calcular essas grandezas sem ter a dependência do tempo, tá? Sem ter a dependência do tempo. Por quê? Porque às vezes você pode se deparar com problemas assim, tá? Então, velocidade final vai ser ao quadrado, vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes o ΔS, a variação de posição, a distância, tá? Para memorizar, você faz assim, ó, uma coisa ao quadrado, V vezes V, vovô. VO, a velocidade inicial ao quadrado, VO, vovó. Faz vovô, fui com vovó, mais duas amigas na asa delta. Bom, pessoal, finalizamos aqui o movimento uniformemente variado. Só que existem algumas aplicações, e aí eu quero falar sobre queda livre. O que é a queda livre? Queda livre, pessoal, é cair no vácuo. O vácuo é ausência de ar, tá? Ausência de ar. Então, se eu tenho ausência de ar, os fatores como massa e tamanho, eles não influenciam nessa queda, tá? Eles não influenciam nessa queda, certo? Somente o que influencia seria a altura e as velocidades de lançamento, tá? Então, isso seria uma queda livre, cair no vácuo. Então, caso eu lance de uma mesma altura no vácuo um elefante e uma agulha, os dois cairão ao mesmo tempo, beleza? Tranquilidade. Bom, em relação às equações, bom, primeiramente a aceleração a qual um corpo em queda está sujeito é a aceleração da gravidade, certo? Que ela é orientada para baixo. Ela vale aqui na Terra 9,81 e a maioria das questões a aproximam para 10. Os exames militares e algumas provas de Olimpíadas mantêm o 9,81. E nas equações? Bom, ela vai ser basicamente do mesmo jeito que a gente já escreveu aqui no movimento uniformemente variado. E é isso que eu quero que vocês observem e prestem atenção. Vê só, imagina a situação mesmo da queda livre no caso do abandono. No caso do abandono. A velocidade de um corpo é a velocidade inicial, mais a aceleração vezes tempo. Se eu estou abandonando, se eu só estou simplesmente deixando cair, a minha aceleração, a minha velocidade inicial, ela pode ser eliminada dessa equação. E aí o corpo está a favor da gravidade, né? Se eu só colocar aqui pertinho, minha velocidade é gravidade vezes tempo. E a minha posição? Se eu estou falando de um movimento vertical, eu vou falar de altura. Então a altura vai ser a altura inicial, mais eu não tenho velocidade inicial vezes tempo, vai ficar a gravidade vezes tempo ao quadrado sobre 2. Professor, mas se ao invés de simplesmente
abandonar, eu atiro ele. Aí eu não vou atirar aqui para não quebrar o meu vidro. Eu simplesmente atirar, eu retorno com a velocidade inicial. Então só é você lembrar que na situação da queda, a velocidade inicial no abandono, ela pode ser suprimida uma vez que ela é igual a zero, já que é o mesmo que partir do repouso. Torricelli também funciona da mesma forma, tá? Com a minha variaçãozinha de altura. Eu só substituí o H para altura e a gravidade para aceleração, tá? Mas se for uma situação agora de lançamento vertical para cima, tipo um jogador que joga uma bola para cima, ou a gente fazer esse movimento de jogar aqui como eu estou jogando o meu piloto para cima. Para isso eu preciso de uma velocidade inicial, certo? Só que eu estou agora contra, deixa eu colocar aqui no enquadro, eu estou aqui contra a gravidade. Então, nesse lançamento vertical para cima, eu vou ter que colocar a gravidade negativa. Só isso. Essa é a única situação que a gente tem de movimentos verticais. Então, veja que não é nenhum bicho de 7 cabeças, é só uma aplicação do movimento uniformemente variado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido tudo. Eu vou ficando por aqui. Vocês todos fiquem com Deus e tchau, tchau.